Vamos à segunda parte do nosso estudo das soluções. Na videoaula anterior, nós vimos que o aumento da temperatura influencia na solubilidade. Vamos ver um exemplo. Se nós colocarmos uma certa quantidade de açúcar na água e parte dele não se dissolver, nós teremos uma solução saturada com corpo de fundo. Se nós pegarmos essa solução saturada com corpo de fundo e nós levarmos para aquecimento, o corpo de fundo ele irá se dissolver. Ou seja, a solubilidade do açúcar ela é aumentada com a elevação da temperatura. A partir disso, a gente pode já definir o que é uma curva de solubilidade, que é justamente a variação da capacidade de solubilidade em função da temperatura. Nesse slide, vocês observam um gráfico que representa a curva de solubilidade de sais diferentes. Nós temos o eixo da temperatura e temos o eixo que representa o coeficiente de solubilidade. E aí a curva de solubilidade vai mostrar a relação entre eles. Para facilitar, nós vamos colorir as curvas, nitrato de potássio em laranja, o sulfato de sério em azul e o sulfato de sódio decaidratado em verde. Vocês observam a curva em laranja, nitrato de potássio, ela representa o comportamento da maioria das substâncias, da maioria dos sais. À medida que a temperatura aumenta, o coeficiente de solubilidade também aumenta. O sulfato de sério não é muito comum. Aí é o inverso. À medida que a temperatura aumenta, o coeficiente de solubilidade diminui. E, no caso do sulfato de sódio decaidratado, a gente observa que, inicialmente, o aumento da temperatura provoca um aumento da solubilidade, um aumento do coeficiente de solubilidade, até que uma certa temperatura seja alcançada, e aí esse sal hidratado perde a água de hidratação, torna-se um sal neutro e o comportamento muda. À medida que a temperatura aumenta, o coeficiente de solubilidade diminui. Esse gráfico é para a gente entender ou aprender a reconhecer três regiões dele. Quando a gente fala na curva de solubilidade, qualquer ponto exatamente na curva de solubilidade, nós sempre teremos uma solução saturada. Qualquer ponto abaixo da curva, nós teremos uma solução insaturada. E qualquer ponto acima da curva, nós teremos uma solução supersaturada. Vamos tentar fixar esses conceitos, né? Nós temos aqui outro gráfico que representa a curva de solubilidade. E nós temos aqui alguns pontos de A, J e W. E as temperaturas de cada um deles. A 0, quando a gente marca lá no gráfico, a ideia é traçar uma curva, ou melhor, uma reta, partindo da temperatura até que ocorra a interseção com a curva de solubilidade. Nesse ponto de encontro, a gente trata uma perpendicular que encontre o eixo do coeficiente de solubilidade. E aí a gente descobre o valor, que no caso de A, é 18 gramas de nitrato de potássio. Indo para o ponto B, nós vamos encontrar o valor de 25 gramas. No ponto C, a 20 graus Celsius, 40 gramas. No ponto D, a 30 graus Celsius, 52 gramas. No ponto E, a 40 graus Celsius, 68. No ponto F, a 50 graus Celsius, 89 gramas. No ponto G, a 60 graus Celsius, 110 gramas. No ponto H, a 70 graus Celsius, 137 gramas. No ponto I, 80 graus Celsius, 165 gramas. No ponto J, 90 graus Celsius, 200 gramas. E no ponto W, 100 graus Celsius, 250 gramas. É claro que por conta da escala do gráfico, existe uma variação aí, uma incerteza dentro desses valores. Segunda questão do exercício de aprendizagem de vocês diz que o gráfico a seguir representa as curvas de solubilidade de três sais, A, B e C.
Utilize-o para responder os itens abaixo. Item A. Qual sal mais solúvel a 40 graus Celsius? Bom, para saber o mais solúvel, inicialmente a gente precisa identificar os coeficientes de solubilidade de cada um desses sais, a temperatura indicada que é de 40 graus Celsius. Então a gente vai no gráfico, só colorindo para ficar mais fácil a visualização, e identifica a temperatura de 40 graus Celsius. Traça a reta, a partir da temperatura ela vai encontrar as curvas de solubilidade desses sais. A primeira é a curva do sal C, isso ocorre a 56 gramas. Depois o sal B em 102 gramas e o sal A em 110 gramas. Como A foi a última curva a ser encontrada e representa o maior coeficiente de solubilidade, o sal A é o mais solúvel. Nesse caso, o C seria o menos solúvel. Ainda na segunda questão, item B, qual o sal mais solúvel a 35 graus Celsius? Bom, a gente já tem uma ideia de que o mais solúvel vai ser encontrado mais acima, mas da mesma forma a gente vai lá no gráfico, localiza 35 graus, traça uma reta que interceda, encontre as curvas, e aí o menos solúvel a gente observa que é o C. Coeficiente de solubilidade 50 gramas, 100 gramas de água, 35 graus Celsius. Depois encontra a curva do sal a 77, 78 gramas para cada 100 gramas de água, 35 graus Celsius. E o último, o B, 98 gramas para cada 100 gramas de água, 35 graus Celsius. Então, o sal B é o mais solúvel. A mesma coisa no item C, qual sal menos solúvel a 10 graus Celsius. Se a gente traça a reta, a gente observa aqui, sem muito trabalho, que a primeira curva a ser encontrada é do sal C. Então, ele é o menos solúvel. Só para a gente reforçar, 23 gramas de sal C, 40 gramas do sal A e 78 gramas do sal B, que nesse caso seria o mais solúvel. Como a questão pede o menos, é o sal C. Agora nós temos um item diferente dos demais. Preparou-se a 50 graus Celsius uma solução saturada de sal B, usando-se 500 gramas de água. Resfriando-se essa solução a 25 graus Celsius, qual a massa de sal que precipitará? Bom, a questão refere-se somente ao sal B, só que são duas temperaturas diferentes. 50, que vai encontrar na parte superior, coeficiente de solubilidade 110, e o mesmo sal B a temperatura de 25 graus Celsius, que vai encontrar a curva aqui em 90 gramas para cada 100 gramas de água. Então nós temos dois coeficientes de solubilidade porque temos duas temperaturas diferentes. Nesse caso a gente resolve com a regra de 3. Repetindo aí o enunciado, o nosso desafio é determinar a massa de sal que precipitará, a massa de sal que voltará ao estado sólido. Bom, nós vimos que o coeficiente de solubilidade a 50 graus Celsius é 110 gramas de B para cada 100 gramas de água. E vimos também que a temperatura de 25 graus Celsius é 90 gramas de B para cada 100 gramas de água. Bom, a cada 100 gramas de água, nós temos 110 gramas do sal B. Se usarmos 500 gramas de água, como dito na questão, quanto de B poderá ser dissolvido? E aí nós encontramos o valor de 550 gramas de água. A temperatura de 25 graus Celsius para cada 100 gramas podem ser dissolvidos no máximo 90 gramas de B. Se usarmos 500 gramas, nós poderemos dissolver 450 gramas do sal B. Diminuindo essas quantidades, nós encontramos 100 gramas de água que não poderão ser dissolvidos. Porque a 50 pode ser dissolver 550. Quando resfria para 25, o máximo que pode ser dissolvido é 450. E aí a gente tem essa diferença do que estava dissolvido e o que pode ser dissolvido, que no caso é 100 gramas do sal B.
Finalizamos aqui. Na próxima, nós iniciaremos a parte quantitativa do estudo das soluções. Até agora, falamos somente dos aspectos qualitativos.